Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 3/7/2025, quinta-feira, e nesse horário das 5h30, nós estamos essa obra, Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Nós estamos estudando o capítulo. Deixa eu abrir aqui. Número 5. Cinco. Ensinamos a orar. Já estamos um pouco avançados nesse capítulo, né? Mas vamos, antes de iniciarmos, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui reunidos, mais uma vez, estudando, buscando aprender, para que nós possamos realmente nos tornar homens de bem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que nós sempre possamos buscar no Evangelho de Jesus aquela orientação, né, que vai nos ajudar na nossa caminhada, para que nós possamos efetivamente auxiliar o Mestre naquilo que ele mais precisa, que é bons ajudantes devidamente preparados, evangelizados, né? Porque a seara do Senhor é muito grande, mas há muito poucos trabalhadores. Então, o Evangelho é aquela bússola que vai nos ajudar na nossa caminhada, no nosso processo de transformação, de elevação. E só temos a agradecer a Deus por isso. Que o Senhor nos abençoe sempre. Graças a Deus. Bem, gente, eu acredito que é o parágrafo 18, né? Que nós vamos começar quando ele diz assim: uma invocação, Pai nosso que estás nos céus, é esse, Denise? É qual? Não. É, canto de amor e abnegação. Tanto de amor e abnegação. Então é depois desse. É na mesma página aqui na minha. Não, no meu não tem. Três rogativas. Tá aqui, três jogativas. Então, é que eu Isso. estou lembrando, o parágrafo 18 é da oração do Pai Nosso. Era o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoando as nossas dívidas. Só que eu vou voltar uns dois parágrafos um pouquinho. Prerrogativas é o parágrafo 22, Tá, ok. tá? Então tá. Conforme a Rose falou, nós vamos dar Peraí, continuidade peraí, ao capítulo 5. é 22, é o 20, é o 23, tá, gente? Desculpe, eu tinha contado, é o 23. Parágrafo 23, onde nós vamos começar hoje. Mas aí a Denise, E você vai para que parágrafo? é o 23 mesmo, que eu vou voltar dois parágrafos. Então você vai voltar para o 21, eloquentes expressões. Não, Rose. Eu vou voltar dois. Eu vou voltar para esse aí, 23 que você falou, três jogativas. É aqui que eu vou Tá? começar, né? Isso. Hoje sim. Porque eu vou dar uma recuperada num pedacinho que a Tá. gente já tinha lido na anterior, tá? Então, conforme a Rose falou, a gente vai dar continuidade ao capítulo 5 da, do livro Luz do Mundo, né? Ensina-nos a orar, onde a Amélia Rodrigues, no parágrafo 23 e no 22 também, né? Para poder acertar aí o que a gente tinha lido antes. Bom, foram eloquentes expressões, né? De reconhecimento do Pai. Então, Jesus apresenta aos seus discípulos esse Deus Pai,
Então, como é que eles perguntaram? Como a gente vai rogar? Como é que a gente vai conseguir alcançar Deus através da oração? Como a gente deve orar? Então, o que Amélia Rodrigues nos fala que foi um canto de amor e abnegação, né? Porque ele fala três rogativas, tá? Três rogativas em que o homem compreende a própria pequenez e se levanta, súplice, confiante, porém, em que não lhe será negado nada daquilo que solicita. Então, o Deus é pai, não vai negar ao seu filho o pão quando ele pede o peixe, né? Não vai negar o peixe, não vai negar o pão, não vai lhe dar uma pedra, não é isso? Não vai lhe dar uma serpente. Então, quando a gente pede aquilo que a gente realmente necessita, não o supérfluo, não o excedente, né? Mas o que realmente a gente necessita, o básico, né? Aquilo que não tem como ser menos que aquilo. É o suficiente. Tá? E nosso Pai sempre atende, né? Ele não vai negar isso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A gente, quando Jesus ensina, nos ensina essa prece, quando a gente fala, é quando ele fala conosco, que é o pão nosso de cada dia que a gente deve pedir, né? A nossa rogativa, ele não está falando do pão material, né? Também a gente pede o pão material para a gente poder sustentar, né, a nossa materialidade, né? A nossa existência. Porém, é, Jesus está falando de uma coisa mais profunda. Que pão é esse que ele está falando? É o pão espiritual. São essas forças que nos alimentam quando a gente pede ao Pai com humildade para que a gente possa passar por essas intercorrências em nossas vidas, passar por todas essas coisas que a gente precisa passar para crescer, né? As nossas experiências. Então, esse pão espiritual que é trazido por nossos amigos espirituais, que o que Jesus e que Deus nos dá e nossos amigos espirituais nos trazem, é esse pão de forças, é esse pão de fortalecimento na nossa fé, para que a gente consiga alcançar esse objetivo de servir ao Pai. A gente lembra do livro, no livro. Ih, perdi. Esse que teve o filme, Nosso Lar. No filme Nosso Lar, no livro Nosso Lar, a gente vê que ele se alimenta, o alimento lá é diferente, né? É um alimento que parece ser material, mas ele é fluídico, certo? E como a gente está imerso nesse campo fluídico todo, imerso nessa energia, a gente também se alimenta dela, né? Qual é o alimento que vai suprir as nossas forças físicas? É o alimento material. Mas se você fizer esse alimento, produzir esse alimento, preparar esse alimento de forma com os pensamentos bons, emitindo boas energias, que a comida fique gostosa, que possa
satisfazer ao organismo de quem for consumir, esse alimento vai te trazer, além do físico, da melhora física, a melhora espiritual também, porque está fortalecendo em si, naquele que vai comer esse alimento, uma, uma força fluídica melhor. Porque, Pode ser tão feijão, pode ser até um arroz com ovo. pois é, pode ser um roscovo, como diz meu filho, é comida russa. É, você emana ali o seu amor e esse bom pensamento, bom sentimento, a esfera espiritual, né, do local onde você está, com boas energias e boas vibrações, só vai fazer o bem, né? Não vai fazer o mal. Então é muito importante até, a gente sabe disso, né? Há tempo que a gente se fala que na hora do preparo do alimento tem que ser um preparo sem brigas, sem discussões, na hora que você ingere esse alimento também, não é? Então, a hora das refeições é uma hora importante e sagrada. Como não seria a hora da prece, né? Jesus nos fala, né, que entre no quarto íntimo e, e, e ore ao Pai. Quarto íntimo é o seu próprio interior. Mas pode ser também um quarto, um local mais tranquilo, para que você possa se concentrar, se harmonizar, para que você possa elevar o seu pensamento a ponto de sublimar, né, essas suas energias e se, se elevar até o Ô, contato Denise, com o deixa eu tirar uma espírito. dúvida aqui. Não sei se você vai Ah, poder ajudar, ou então até a Rose. Vamos hum, supor, uma pessoa, ela é da Umbanda e ela faz uma oferenda, que acho que é assim que fala, e hum, aí tem o tal trabalho que se faz, e aí pode-se pedir que ofereça essa comida ou coisa para alguém comer. Essa energia que foi ali nessa comida, por exemplo, vai fazer efeito por conta que foi solicitado pelo, por quem fez essa oferenda, ou não sei se é assim que fala, vai isso. fazer algum Olha, efeito? Cris, o pouco que eu posso entender que posso te responder é o seguinte: se você está conectado, harmonizado com as forças divinas, nada vai te atingir. Isso depende da sua sintonia, né? Se você está na mesma Hum, sintonia daquele que fez o trabalho querendo o teu mal, vamos dizer assim, pode ser que te afete sim, porque é uma força, é uma energia, certo? Agora, se hum. você tiver sintonizado sempre na sua oração, trabalhando no bem, servindo a Deus, nada vai te atrapalhar, né? É como É, se fosse a mesma força da prece, né, também. Né? A isso. mesma força E da existem prece. as forças que são utilizadas para o lado positivo e tem as forças utilizadas para o lado negativo, né? Então depende É. da sua sintonia. Onde é o canalzinho que você está sintonizado, não é mesmo? Aí vai bater como se fosse um espelho, né? De repente, assim. Isso. Aí você sabe, né, que aquele que faz tudo, toda semente que é lançada, o fruto que for germinado ali, você vai colher também, né? Então, a gente não precisa se preocupar com essas coisas, não é mesmo? É Então, verdade, é o verdade. que ele fala do pão de cada dia, né? Ele pede esse pão, ele nos ensina a pedir o pão material, mas principalmente o pão espiritual. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, essa é outra rogativa que temos de fazer. Mas não é aquele perdoar para ser perdoado, assim, tipo uma troca de moeda. Não é isso. Porque aquele que se coloca no lugar de perdoar,
ou então que se coloca no lugar de não ser ofendido pelo outro, é, não vai ter necessidade, bom, não vai ter necessidade de pedir muito perdão por muitas coisas, né? Normalmente a necessidade é de pedir por menos, pedir menos o perdão, porque você vai errar menos, porque você já está acertando em perdoar, certo? Você já está no caminho. Quer Ô, falar alguma Denise, coisa, Ana? Fala. quanto no caso aí do perdão, se você não se ofende, você não tem necessidade de perdoar, porque você não está ofendido, né? Não é Sim, verdade? sim, Então, e o perdão é mais assim, no sentido da gente não desejar mal para o outro. exatamente. É para esse fins, né, o perdão. Não, E a gente não pede, perdoar na intenção de ser perdoado. Ah, eu vou é, perdoar fulano para ele me perdoar. Não é isso. uhum, É, a gente vai perdoar no sentido de não sentir mais nenhum tipo de sentimento ruim em pelo relação outro. ao outro, isso. Se E aquele libertar dos sentimentos ruins que a gente tem pelo outro. Mágoa, ódio, sentimento isso, de vingança, esse rancor, negócio. sentimento de vingança, isso tudo. Pois é. E mesmo esse perdão que a gente vai pedir a Deus, é porque quando a gente pede perdão a Deus, você se. É como a gente estava conversando, foi ontem, no estúdio de ontem. Você se humilda, né? Como a Inês gosta de falar. Você se humilha ao Senhor, admitindo que Ele é o dono de tudo, né? É o provedor de tudo e que você ainda necessita de apoio do pai. Você precisa se colocar a serviço do pai para poder. Aquele que pede ao pai que seja perdoado ou que é, que seja perdoada, as suas ofensas sejam perdoadas, ele se coloca a serviço do pai, querendo se melhorar, não é? Querendo, assim, vamos dizer assim, você precisa se conhecer, admitir que errou, certo? Pedir o perdão, porque é nesse momento você já sabe que você não deve ter feito alguma coisa que não era, que é contrária às leis de Deus, que você foi um criminoso, vamos dizer assim, né? Você é, e as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, esse perdão que você pede a Deus, você tem que pedir também a você. Você tem que se perdoar, certo? Porque está na sua consciência. Esse juiz que vai te levar, né, que vai ser entregue, né? A gente estudou isso há pouco. Esse juiz que vai te entregar é a sua consciência. Se sua consciência tem as leis estão na sua consciência, é quem vai se prender é você mesmo que vai ficar preso àquela culpa. Acaba gerando uma culpa. Então, você tem que pedir perdão a Deus para que você, tendo consciência de que você errou, né? Tendo consciência de que aquilo te auxiliará na sua mudança. Porque aquele que não pede perdão é porque não admite que errou. Então, aquele que não admite que errou é orgulhoso, né? É o vaidoso. E aí você acaba infringindo as leis também nessa parte. Então, quando ele diz, vamos lá, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, não é uma moeda de troca, é um pedido de ajuda, né?
É um pedido de auxílio, né, ao nosso Pai. E é a forma que você se humilha diante dele, aceitando como autor de todas as coisas e sabendo se devedor, né? Quando a gente peca, a gente sabe que a gente tem que pedir perdão, né? Que isso faz todo um movimento e você vai E às vezes, se Denise, melhorando, você vai crescendo e com isso você vai aprendendo mais coisas, né? às vezes a gente pede perdão a Deus, mas não, não tem a humildade de perdoar o outro, né? Sim, A gente tem que Jesus fazer deu uma um análise exemplo, também, né? né? Lembra daquele que devia um E, dinheirão pro seu senhor, mas é, quando ele saiu, foi perdoado, quando ele saiu dali, ele condenou o outro. o outro. Aí o senhor mandou chamá-lo e ele Pois teve é, então a gente, antes de pedir perdão, a gente tem que ver, né? Se a gente já perdoou alguém, né? Para isso. depois pedir perdão a Deus, né? E antes de oferecer a oferta ao Senhor, a gente tem que se reconciliar com o nosso irmão, Sim, não é mesmo? sim, verdade. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Então foram três rogativas: o pão nosso, o perdão das dívidas e não nos deixar cair em tentação, mas livrar-nos de todo mal. Livrar de todo mal não é apagar e deixar você seguir ali a vida boa sempre. Por quê? Porque aí não vai ter progresso nenhum. Porque muitas vezes o mal que a gente acha que é o mal para gente, não é, né? Foi o bem, né? Então só Deus vai nos livrar do mal, por quê? Porque não é o mal, E esse mal acho que é o que está dentro da gente, né? Não é o que está muito é fora, né? as nossas imperfeições. Sim. E também o mal que a gente pensa assim, livrar do mal assim, vai acontecer alguma coisa comigo que eu acho que vai ser terrível. Será terrível se eu, vamos dizer, ter uma empresa e perder a minha empresa, ficar sem dinheiro nenhum, não sei como é que vai ser da minha vida. Aí você acha que é o mal ali porque É, eu a perda. Aí se você perde, você consegue superar aquela perda, você consegue superar todas as adversidades que vêm com aquele mal para você, a gente está falando agora eu estou falando em partes materiais. hum, Mas aquilo te ensina a ser humilde de forma a ter, gerenciar melhor os negócios, de porque às vezes forma foi a gente mesmo que causou, né? a você enxergar o outro de forma diferente, porque aí você se coloca no lugar dele, você vai passar por aquilo que ele. Aí Uhum. provavelmente mais tarde vai ser um outro administrador com um foco muito mais humano, humanitário, né? É, Então, é, o mal que a gente tem que combater em nós são as nossas imperfeições, né? E, e Deus não vai nos livrar de todo o mal, né, Rose? O que que você tem a dizer disso? Porque tem coisas que você vai passar. Ele te dá é. forças para você passar da melhor forma Até, possível. até a questão do mal, assim, tipo assim, um assalto, vamos dizer assim, né? Deus não vai Hum, livrar a gente. Por quê? Porque o ladrão tem o livre-arbítrio dele, né? Eu também tenho o meu, que eu vou passar por uma região perigosa, podendo sair, não passar, ter o direito de escolher um outro caminho mais seguro, mas eu quero passar por ali, que é uhum. risco. Então, quer dizer, Deus não vai me livrar disso aí, porque senão ele, Ele né? não vai desrespeitar o nosso livre-arbítrio, é isso aí, E do né? ladrão também, né? Ai, E- ai. Então, e tem outros males aí que a gente pode depois a gente aprofundar mais o estudo, né? A base Denise. da. Oi, Tem- fala. E tem também a questão da gente aprender com todas as coisas, né? Se nós estamos aqui para aprender, e se a nossa Isso, evolução depende de aprendizado, né? Então, isso. em todas as coisas, a gente tem que ver o lado positivo.
Porque nada é de mal, né? Deus não permite nada de tão de mal para a gente. É para a gente aprender mesmo, né? E isso Tem essa também, esse mal questão. também é de acordo com as nossas escolhas, como disse a Ana, né? Sim, sim. Gente, É, porque se a gente puder evitar algumas coisas, é claro, né? Mas algumas coisas acontecem para que a gente possa aprender, né? Fala, A Rose. gente, eu queria avisar Príncipe, a Cris que eu mandei um livro Luz do Mundo para ela. Nós estamos estudando o capítulo 5, Cris. Já está no teu WhatsApp em PDF do livro Luz do Mundo, tá? Capítulo 5. Pode continuar, Denise. Então é isso, né? Que a gente não pode se estender muito. Vamos terminar o capítulo hoje, tá? Então, sustento para a matéria e força para o espírito, de modo a prosseguir no roteiro de redenção, no qual exercita as experiências evolutivas. Então, é exatamente isso, do Cineia. É um pouquinho que a Neia falou, um pouquinho que a Cris falou, um pouquinho que a Ana falou, e um pouquinho das reflexões que a gente tem durante todos esses estudos que a gente tem feito. Então, por que que a gente estuda tanto? É porque é para aprender e aplicar, não é? Aplicar na nossa vida. Então, o que ela explica aqui? Ó, que são três rogativas: o pão, o perdão e o livramento do mal, né? Isso. Então, é a base. Então, o que é que a gente está pedindo? A gente está pedindo todas essas coisas. A base do corpo, que é o alimento sadio, diário e equilibrado. E essa base é tanto da vitalidade do corpo quanto da vitalidade do espírito, certo? E é a sintonia com as energias transcendentes. Dá-nos hoje. Porque a gente, como é que a gente vai conseguir não nos deixar cair em tentação? Se a gente estiver sintonizado o tempo inteiro com Deus, com as forças superiores, que é para nos, nos, ai, Senhor, nos fortalecer, tá? Sus- Reconhecimento dos erros, equívocos e danos causados a si mesmo e ao próximo. Perdoa-nos, continua Amélia Rodrigues. Ensejando reparação através da oportunidade de refazer e recomeçar sem desânimo, superando-se e ajudando aos que nos são vítimas, como perdoamos aos que nos devem. Então, o sustento da matéria é o pão, o reconhecimento dos erros é no perdoar as nossas dívidas, não é isso? A gente ensejando a reparação de todo o mal que a gente possa ter feito, e não nos deixando cair em tentação. E são essas forças para as nossas fraquezas. As nossas tentações são as nossas fraquezas, né? Em formas de misericórdia, de acréscimo, que a gente sabe que temos muitas, multiplicando as construções das células e das energias espirituais, reconhecimento das incontáveis fragilidades que a cada instante nos sitiam e nos surpreendem. Livra-nos de todo o mal. Então, a Amélia dá a explicação dela. Ele primeiro dei a minha interpretação, dentro do possível, e a Amélia dá a sua interpretação, porque a gente pede, a forma que Jesus nos ensina de pedir, porque é o que a gente deve pedir, e não a gente ficar pedindo o supérfluo, né? A gente tem que pedir o necessário. E o necessário é isso tudo. É o sustento para a matéria, o reconhecimento dos erros, né? E refazer e recomeçar sem desânimo, ajudando aqueles que a gente prejudicou, e forças para as nossas fraquezas, porque as misericórdias muitas recebemos. Continuando, Amélia Rodrigues. A musicalidade sublime canta em balada formosa
na pauta da natureza, conduzida pelo vento. A mais singela, a mais completa oração jamais enunciada. Há emoções nos espíritos que reconhecem a responsabilidade de conduzirem o sublime legado na direção do futuro. A ponte de intercâmbio entre os dois planos do mundo está lançada. Transitarão agora as forças mantenedoras do equilíbrio. Pedi e dar-se-vos-á, exorou o pomicultor divino, né? O pomicultor, a gente fala, ele se refere ao semeador, né? O semeador que veio a semear, lembra da parábola do semeador? Aí as sementes foram caindo em vários terrenos diferentes e de cada terreno a semente ou evoluiu ou não. Aqui ela diz o pomicultor. O pomicultor é aquele que lança as sementes que darão frutos. Então, é a terra dos corações dos evangelistas, né? Dos seus seguidores, já é terra fértil. Então, a semente que Jesus lançou nelas já são sementes que darão frutos. Que darão frutos. É muito lindo, é uma forma muito poética, né? De falar. Pedi e dar-se-vos-á. Ensina-nos a orar. Rogara o discípulo ansioso. As virações daquela hora embalsamam o ar de mil odores sutis e constantes. E há festa nos corações. O reino de Deus está agora mais próximo. Divisam-se os seus limites e se vislumbram as suas construções. Nenhum abismo, nenhum óbice. Quer dizer, agora eles entenderam como fazer a prece para conseguir acessar o Pai, né? Porque isso eles vão precisar durante as suas trajetórias, como evangelizadores a partir da morte do Cristo. Então, não existem mais nem abismos e nem morros a escalar, né? Agora, tá falando aqui, as virações, não, tá falando desculpa aqui, ó, a ponte de intercâmbio entre os dois planos é reto, direto agora, a comunicação deles com o plano invisível será direta, porque agora eles entenderam realmente o que pedir numa oração e como realmente a gente se ligar ao Pai. Tanto eles, naquela época, como nós, na nossa época de estudo sobre o Pai Nosso, sobre essa interpretação e sobre o que a gente pode, cada vez que a gente estudar sobre a oração que Jesus nos ensinou, que nós possamos pegar essas vibrações verdadeiras, do verdadeiro sentido que Jesus quis nos trazer. Como a gente orar? O que a gente pedir? Muita gente fala que houve muita influência que as pessoas, algumas religiões modificaram a essência do que Cristo falou. Não, modificar a essência não. Eles modificaram a forma e deram a interpretação deles. Mas a essência, Jesus nos falou: minhas palavras não passarão. Então, o que realmente tinha que ficar, ficou. Podem ter, durante esses mais de 2000 anos, remexido a mensagem do nosso Mestre Jesus, mas o que realmente tinha que ficar, a base de tudo que ele veio nos trazer, ficou. E ficou intacto, né? Então, eles agora não têm mais essas indecisões, né? Vencidas as indecisões, os caminhos se abrem, convidativos, oferecendo intercâmbio.
aqueles homens que se levantarão logo mais da insignificância que os limita e irão avançar no rumo do infinito, doravante, orando, estarão em comunhão permanente com o Pai. O homem sobe ao Pai no céu. O Pai desce ao homem na terra. Já não há um díptico. Então, já não são dois planos que quando consegue, a gente consegue aumentar as nossas vibrações. Não é, Rose? Aquele sistema que você falou da transmissão, né, do som, das ondas. Quando a gente consegue elevar as nossas ondas de pensamento, elevar o nosso ser, na hora que a gente for fazer a nossa prece, a gente consegue alcançar aquele limite entre o divino e o humano. Então, nisso que ele fala, não tem mais dois planos, é um plano só, porque a sintonia está feita, a comunicação está feita. Eles, dali em diante, conseguirão fazer tudo o que o mestre disse que eles conseguiriam. E você vê que no início da caminhada deles ainda tinham tantas coisas muito parecidas conosco, né? E que depois que ele os leva ao caminho, né? Após a sua volta ao retorno ao lar, aos céus, é, que eles ficam aqui, eles fazem tudo aquilo que aprenderam com ele e fazem o melhor, né? Eles ultrapassam todos os óbices, né? Todas as, as pedras do caminho, né? E conseguem chegar lá firmes até o final, amando esse mestre e conseguindo se sentirem filhos do pai, né? Do solilóquio chega-se ao diálogo. Então, quando você está falando sozinho, você consegue. Você não fala mais sozinho, você vira um diálogo, você consegue conversar com Deus. Depois que há essa união de vibrações, né? Quando a gente consegue ultrapassar, e aí você não está mais falando sozinho, você está dialogando com Deus, porque você pede e Deus te responde. E do diálogo o espírito sai refeito, num grande silêncio de paz e vitalidade, exaltando o amor de Deus na potencialidade inexcedível da oração. Ensina-nos a orar. Pai nosso, que estás nos céus. Ai, gente, que a Amélia Rodrigues mexe muito com a gente no fundo, no fundo. Eu vou pedir 5 minutos mais, Rose, porque eu trouxe um texto, um pequeno texto do livro. hum, Aqui. Peraí. São dois textos. É esse aqui mesmo. Ahn, Deixa eu diminuir aqui. Vou compartilhar, tá? Vocês estão vendo bem o texto? Estamos. Dá para Ótimo. ver, dá para ver. Então, Sim. esse é oração e atenção, que eu não sei se eu copiei lá no final a fonte. 24 é o
É do livro Coragem, Francisco Cano Xavier. Oração e atenção. Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Então, depois que há essa ligação entre o homem e o pai, né? E deixa de ser apenas o homem falando sozinho, pedindo, é um diálogo. Então, o homem precisa serenar para poder ouvir a resposta do pai. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios? Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo nos simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com a pessoa que te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma, ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, no entanto, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo as exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. Emanuel. Bom, então só temos a agradecer ao nosso Pai por esse estudo, porque sempre nos acrescenta muita coisa. E é sempre uma oportunidade que a gente tem de aprender. Não é mesmo? Obrigado, queridos, pela companhia. Sem microfone. Isso. Então, gente, dia 10, próxima aula, capítulo 6, 10/7/2025. Eu botei lá no. Quem não tem o livro, eu botei no nosso grupo,
o PDF. Mandei também para a Dulcinea e para a Cris, o PDF do livro Luz do Mundo, né? Então, dia 10 de julho, o capítulo 6. E ele dormia. Inês, você tem o livro? Sim, Obrigada, Alberto comprou para mim, sim, tem. obrigada, Rose. Obrigada, Rose. Cineia. Ana, você tem o livro? Não? Eu vou mandar para você o PDF também. Então, gente, Tem sim, ela falou ok. Eu sim. Eu tenho. então, dia 10 de Eu é que não tenho. Obrigada. ele dormia, tá? E ele dormia. Então, Obrigado. vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, por essa oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos, né, para estudar mais um pouco desses conceitos, dessas orientações do Mestre Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Gente, daqui a pouquinho a gente está de volta. Hoje teremos a nossa palestra com a nossa irmã Amália Rodrigues, Amália Cordeiro, trabalhadora, Centro Espírita Leon Denis. Hoje a nossa palestra é do capítulo 9, item 9, 9. cólera. Vamos falar sobre a cólera. Então, daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Eu não vou nem Até sair, já. eu vou ficar por aqui mesmo. Tá Vamos só legal. interromper aqui a nossa gravação.